O Aberto da França já começou em Paris e com ele vem algo que os fãs de tênis sabem que é praticamente inevitável: o famoso surto em quadra. Raquetes se quebram, discussões com árbitros e emoções à flor da pele em estádios lotados. Desde o surto explosivo de Daniil Medvedev até Daniel Altmaier chutando uma raquete para as arquibancadas, o tênis nunca deixou de ter maus comportamentos. Por trás dos acessos de raiva que viram destaque, há uma discussão sobre como o esporte julga jogadores e se homens e mulheres são avaliados igualmente. O debate persiste. Serena Williams ficou conhecida por alegar punição mais severa que jogadores homens na final do US Open 2018. Elise Cornet gerou polêmica no mesmo ano após receber uma advertência por trocar de camisa em quadra, enquanto os jogadores homens faziam o mesmo rotineiramente. Ons Jabeur criticou o Aberto da França por excluir repetidamente mulheres das sessões noturnas em horário nobre. O Aberto de Madrid foi acusado de sexismo após proibir discursos das finalistas de duplas femininas, enquanto os homens puderam falar. Nova polêmica em Roland Garros. Jogadora foi multada após afirmar que a partida deveria ter arbitragem masculina. Agora conosco a doutora Sofia Solomon, do Centro de Diplomacia Esportiva da Universidade Ben Gurion. Ainda há um padrão duplo na forma como homens e mulheres são punidos ou retratados que demonstram raiva em quadra no tênis? Obviamente, e isso não acontece só no tênis. Quero dizer, também se conecta ao seu tópico anterior, onde por algum motivo os homens podem expressar um nível maior de violência ou explosão, mas as mulheres simplesmente não podem. E para ser sincera, isso é, ainda mais absurdo quando pensamos no viés de gênero, pensamos na luta feminista. As mulheres sempre são vistas como mais emocionais ou incapazes de controlar as emoções. E aqui podemos ver que não só elas conseguem controlar suas emoções, mas quando não fazem isso, assim como os homens, ainda assim não são tratadas de forma igual. Por que explosões dos homens são vistos como paixão ou competitividade, enquanto os das mulheres são rotulados como emocionais ou não profissionais? Bem, como eu mencionei, o viés de gênero nos esportes existe até mesmo no mundo acadêmico. Quero dizer, você sempre pode encontrar na minha área de pesquisa comparações entre acadêmicas e acadêmicos. Mas é mais do que isso. Os esportes, em geral, temos que lembrar que eles se situam num contínuo entre dois, digamos, talvez extremos contraditórios. Um deles é o racionalismo, os altos padrões de profissionalismo que seguimos e precisamos manter o jogo como algo que possamos quantificar. E, por isso, temos que manter nosso comportamento. E o outro extremo é ser emocional demais. E essa atitude de ser emocional demais pode nos levar a extremos de violência, como vimos com os torcedores, por exemplo, mas também no próprio mundo dos jogadores. Quando falamos sobre violência nos esportes em geral, ela sempre surge desde o início do jogo moderno. Na verdade, a partir dos próprios jogadores e não dos torcedores. Mas o que vemos no tênis, digamos, nas últimas 2 décadas, talvez na última década, é isso. A quantidade de público, de espectadores, tem sido muito maior do que o esperado nos anos anteriores. Portanto, estou-me referindo ao Aberto da França. Então, nesta quinta-feira, no Aberto da França, um dos jogadores, Daniel Valecchio, que disse que o árbitro deveria ser homem e não mulher, também nos dá um exemplo, porque ele justificou isso por causa de uma torcida muito exigente. Foi assim que ele chamou. Ou seja, além de não assumir a responsabilidade por suas próprias ações, ainda culpou a juíza. Esse é um viés de gênero muito conhecido que existe no mundo dos esportes. Mas eu acho que, mais do que isso, vemos que a violência é algo que, de certa forma, é vista como algo masculino, permitido no mundo dos homens e não permitido no mundo das mulheres. No fim das contas, você acha que o circuito feminino realmente mudou na forma como lida com as emoções? Ou acha que, na verdade, só está havendo mais escrutínio e isso está ficando mais visível agora? Exatamente, eu acho que a última opção é mais precisa, já que todos nós temos emoções.
Quero dizer, isso não importa. Não é realmente uma questão de gênero. Todos os seres humanos têm emoções. Alguns levam isso ao extremo. Como estudiosa da violência política, afirmo que não faz diferença e não tem gênero. A violência se manifesta de várias formas. Mas como o número de espectadores aumentou e como há mais expectativa dos próprios jogadores, sim, para serem mais competitivos, sabe? Quando a gente pensa nisso, por que em shows de rock nunca ficamos bravos com um músico que quebra, sei lá, a guitarra no palco? E no esporte, esperamos algo diferente, já que o esporte também precisa levar em consideração os princípios do fair play. E qualquer coisa que possa influenciar o jogo e não esteja nesse conjunto de regras pode interromper a partida. E eu acho que um dos componentes que nos últimos anos vemos que se torna cada vez mais evidente é o papel dos espectadores. E como isso se torna maior, os jogadores ficam sob mais pressão para ter um desempenho melhor, para conseguir melhores estatísticas, para estarem posicionados em um lugar de destaque. É também sobre se tornar uma celebridade de repente. De repente, você não está jogando apenas na frente de alguns milhares de espectadores, mas está sendo assistida nas redes sociais por milhões de espectadores no mundo todo. Então, eu acho que a quantidade de pressão que foi colocada sobre as jogadoras, mas também talvez as mulheres estejam começando a se permitir serem mais naturais. E eu não acho que isso seja uma fonte de crítica, mas talvez, finalmente, uma comparação entre os gêneros. Certo, eu gostaria de agradecer muito por ter participado conosco, foi interessante ouvir sua opinião. Doutora Sofia Solomon. Obrigada por me receberem.